tê-lo aqui para falar deste filme que foi produzido por António da Cunha Teles na mesma altura em que também produziu outros filmes da geração mais nova em relação ao Manuel Guimarães, os filmes do cinema novo, e produziu também outros filmes estrangeiros, e foi o que penso que, segundo já nos contou, foi nessa altura que conheceu o Manuel Guimarães, que era um cineasta da geração anterior, através de Bernardo Santareno, possivelmente poderá falar disso. Depois co-produz ainda o filme seguinte, O Trigo e o Joio, no ano seguinte. Este é de 64, o outro de 64, 65. E depois ainda veio a cruzar-se com o Manuel Guimarães naquela altura em que tudo muda, no 25 de Abril, não é? Em que ocupam a censura e pronto. E portanto, a maneira como se fazia cinema nesta altura e como depois se vem a fazer, por tudo isso passou o António da Cunha Teles, e penso que nos vai contar isso. Se faltar contar alguma coisa, eu pergunto, que ainda tenho muitas outras deixas. Ora, então, boa tarde. Vou tentar ressituar nos anos 60 a participação do Manuel Guimarães. E, para começar, queria dizer, portanto, nos anos 60 apareceu um movimento para, de alguma maneira, pretendia romper o cinema português naquilo que ele tinha de vícios e de mal e de triste. É um cinema cinzento que já não interessava a ninguém. Portanto, apareceu um movimento completamente em ruptura com o cinema português da época. Passou a enganar no cinema português, a posteriori foi posto esta etiqueta. E é nesse quadro que eu produzo os Verdes Anos, do Paulo Rocha, permitindo revelar a música genial do Carlos Paredes, o Larminho, Engatado, vários filmes. O espaço de Um Só Fogo, produzir 13 filmes de longa metragem, tinha 25 anos. Não é? Havia um cineasta que nada tinha a ver connosco, essa era a verdade, mas que era o Manuel Guimarães. Mas o Manuel Guimarães, eu pessoalmente tinha um grande respeito, mais do que a direção, tinha um grande respeito pelo Manuel Guimarães, que era 20 anos mais velho do que eu. Quando se tem 20 anos, uma pessoa que tem 20 anos mais é quase o pai, não é? Portanto, o Manuel Guimarães não era propriamente um companheiro dessa aventura que foi o novo cinema português. Era alguém que estava de fora, não é? E que tinha uma imensa pena de não pertencer ao novo cinema português. Daí uma certa aproximação que se fez com o Manuel Guimarães, até com o Manuel Guimarães. Para começar, eu tinha conhecido, do ponto de vista de cinema, o Manuel Guimarães, com um filme que, a meu ver, e para mim, ainda hoje, é o melhor filme que ele fez, que se chama Os Saltimbancos. É um filme cheio de força. Ele estava, pensou que deve ser a primeira longa-metragem dele, feita com muita energia, com grande determinação. Existe um fenómeno, normalmente, os primeiros filmes de um realizador, ele projeta tudo aquilo que ele foi acumulando, que ele foi sonhando. E Os Saltimbancos têm isso. É um filme extremamente ortodoxo nos seus conceitos, não é? Realistas, não é? Sem o mínimo desvio, e é um filme muito bem conseguido. Não me lembro do ver no Éden, penso que foi no Éden posterior. Portanto, o Manuel Guimarães não pertencia de todo àquela movida, não é? Dos jovens cineastas, não é? Que era muito mais solta, muito mais liberta, que não obedecia a critérios rigorosos, nem que não tinha uma cartilha de objetivos a cumprir, não é? Bom, Guimarães, de qualquer maneira, tinha sido, dava uma grande força, não é? Desde que eu me lembro, portanto, desde que ele era 20 anos mais velho do que eu, muitos anos para trás, tinha-se mantido perfeitamente numa luta permanente contra a censura, contra o regime,
era um lutador, não é? Antifascista, não é? Que é um termo que hoje em dia desgastado, não é? Mas que é a verdade e é difícil encontrar outro termo. Manuel Guimarães era isso, não é? Eu quase que vivia para a luta mais que para o cinema. Se alguma coisa se pode dizer dele, é isso. Manuel Guimarães estava ali a dar o corpo às bolas e o sonho dele para quando não houvesse censura no poder iria fazer um grande filme. No fundo, além de fazer um grande filme, o que ele queria, de facto, era pôr a peça da cabeça do regime, não é? Portanto, é este. Mas entre ele e o novo cinema foi sempre uma ligação ao longe. Eu fiz tudo. Pude produzir o Crime da Oliveira para ver e depois não produzi diretamente, mas ajudei e reuni meios para poder fazer o filme seguinte, que era o Trio do Joio, que é muito divertido, tem Manuel Fonseca, um ator, agora estão a fazer Seara de Vento. E o Guimarães mesmo, então no filme seguinte, volta novamente a um filme com um esquema mais simplificado, não é? Mas que é rigorosamente um filme realista. Ele nunca abandonou as premissas e a estética e os cânones daquilo que no filme da Aldeia, o filme do Crime da Aldeia Velha, que era um texto do Bernardo Santareno, de alguma maneira procurou-se fazer um filme que tivesse uma maior abertura possível, porque quando o realismo em termos de cinema andava a cair desde os anos 50, quando o realismo teve uma grande, no cinema teve uma grande força logo após a guerra, não é? O Rossellini e todos o cinema realista italiano, mas depois começou a perder um pouco aquele primeiro choque da miséria, da revolução das pessoas que não tinham com o que viver. Depois perdeu um pouco a força que tinha tido inicialmente, não é? E, portanto, de alguma maneira, o Crime da Aldeia Velha é, no panorama das obras do Manuel Guimarães, talvez aquele filme que se afasta um pouco, não porque tivesse havido uma intenção, uma imposição, se ele for mais do lado do Bernardo Santareno, que trabalhou muito diretamente no filme, mas o desejo de tornar o Manuel Guimarães uma maior audiência, de ver se conseguia, não é? Não é por acaso que o filme se copia de ser um formato normal, tem atores relativamente conhecidos, tem o Rui Gomes, que tinha feito os Verdes Anos, e procurou-se de alguma maneira, tanto quanto possível, aproximar o filme do público. Pouco mais que posso acrescentar, vamos ver o filme. É um filme que tenta ser uma grande produção, não é? Tem cenários, cenários, isso, não é? estes cenários, grande parte é filmado em cenários naturais. Monsanto, e outra parte é feita na própria Talvez. Toda a aldeia é reconstruída. E o próprio, não me lembro do Manuel Guimarães, do regador na mão, a regar as plantas, e era desenho dele e tal. Depois disto, eu perdi um pouco, depois destes dois filmes. De facto, o caminho do Manuel Guimarães não era exatamente aquilo que era o meu caminho, não é? E afastei-me. Não me afastei de uma maneira refletida, não houve qualquer discussão, imposição, nem nada. Mas, quer dizer, o Manuel Guimarães tinha a sua visão, os seus objetivos, não é? E muito bem, e por assim dizer, passámos uns anos, uma boa dezena de anos, sem nos encontrarmos. E paradoxalmente encontramos e deixa-me lá fazer as contas. Dia 29 foi quando tomaram a censura. Foi 29. 28. Foi quando o dia de tomada a censura. Foi. A certa altura, já agora conto um pequeno episódio que também não leva muito tempo e tem a sua piada. Eu tinha uma pequena distribuidora que se chamava o Animatógrafo e ia estrear e tinha uma sessão, uma sala pequena, um monumental que se chamava
Como é que se chama? O estúdio, não é? O estúdio era o Império. Não, Era Satélite. Ia fazer do filme uma curta-metragem, o Jaime, do António Reis. Não sei bem quem não sabe, António Reis era um realizador na altura que só fazia filmes de média-metragem, não é? Tinha um filme muito interessante que se passava no João Matos, que se chamava Jaime. E nós aqui íamos fazer a distribuição, era muito amigo do António Reis, tinha-se marcado para o Satélite, para o sábado 25, 26, 27 de abril. E, entretanto, no dia 25 de abril, há a Revolução. Imaginem, eu vou-vos contar, ainda hoje me custa acreditar. Estava eu em casa, de manhã, 26 de abril, passo um tinha dormido na noite passada e recebo um telefonema da censura para me dizer: António da Cunha, não brinque, não pode fazer a sessão amanhã no Satélite, no Monumental. Houve uma revolução, mas não acabou a censura. Isto eram os funcionários a tentar aguentar a máquina, não é? E a ficarem com ela na mão, não é? Amanhã, portanto, está fora de questão. E sorte, mandamos lá a polícia fechar o cinema. Foi no dia 26 de abril de manhã que me ligaram. Mas eu não sábado. Então, isto veio a despertar um movimento que acabou com a censura de espetáculos em Portugal. Combinou-se que se iria ocupar a censura na segunda-feira, penso eu, foi na segunda ou na terça? Sim, Terça-feira. segunda. 25, 26. 27, 28, 29 é segunda. 29 é segunda. Se ia-se ocupar na segunda. E então, convocou-se toda a gente possível de imaginar. 28 é segunda-feira. Eu repetei quem era amigo, o Zeca Afonso, que também para Setúbal, e entretanto não ser apanhado com outra coisa qualquer, dormia na minha casa. Eu repetei o Zeca Afonso para ter a certeza que tinha uma vedeta da Revolução comigo, que evitasse, ou pelo menos, se acontecesse alguma coisa desagradável, ou pelo menos abria as primeiras páginas, não é? Portanto, encontrávamos num sindicato, e aí era quente interessante, e eu queria. Não me lembro como hoje, houve algumas fraquezas de algumas pessoas, não me interessa ver a quem foram, não é? E eu ia para a Baixa de Chile, ia para lá para ver finalmente quem é que estava connosco. Além do Zeca Afonso, ao pé do Zeca Afonso, estava infelivelmente, não podia deixar de ser o Manuel Guimarães, agarrado na pancata e tal. Portanto, digamos que foi no segundo reencontro com o Manuel Guimarães, que veio, desceu-se e fez-se a invasão de censura. Foi uma invasão pacífica. Os chefes já tinham desaparecido lá e as secretárias tinham-se fechado numa sala interior e aos gritos e a chorar a pedir para não serem fuziladas. E nós fizemos apenas um pequeno. Não me lembro. Então, não vão ser fuziladas, podem ir para casa fazer tricó. Perderam foi o emprego porque faziam uma profissão indigna, não é? Mas para isso não nos acontecerá mal nenhum na Terra. Pôs-se nas chaves. E aconteceu esta. Eu fui levar mais outras pessoas as chaves da Junta de Salvação Nacional e o oficial encarregado das ligações culturais estava mais ligado eu porque não tinha uma distribuidora, conhecia os trâmites da censura e tal. Não pode ser, fazer censura, de repente filmes pornográficos e depois queria dizer e tal. Mas é esse o problema. Acaba-se com a censura para adultos, depois das criancinhas há de se resolver mais tarde. Não é? Então disse, isso é uma boa ideia. Então venham ao cabo, com a máquina de escrever instrumento. É daquela que tocava assim, em nome da Junta de Salvação Nacional, a partir de hoje, todos os filmes, todos os espetáculos podem ter lugar à condição que sejam para adultos. Oportunamente, uma comissão de classificação decidirá dos espetáculos em que para adolescentes e para crianças. Chegou ao fim, assim, em nome da Junta de Salvação Nacional, assim, não oferes, não sei o quê, eu saí de lá com o papel que acabava a censura. E isto só naquela época que era possível, diz-me, e agora ficas encarregado
para circular esta decisão da Junta de Salvação Nacional. Faz os fotocópios, distribui-se, lá desarrasca. Não se esteja descansado. Eu saio de lá com o papel, daí a imprensa, faço chegar aos distribuidores, pus em circulação, como tinha sido dado lá, e no momento que ia sair, mesmo esta pergunta é muito divertida, e já agora, talvez alguém já tenha ouvido contar isto, mas ao sair ele diz-me, e então quando é que estreias o Coração de Contingente? Eu disse, amanhã. Ele ficou parvo, não é? É que a pequena distribuidora que eu dirigia, de facto, tínhamos uma cópia completamente nova do Coração de Contingente, e portanto, o dia a seguir, foi o dia 1º de maio, estreou-se o Coração de Contingente no Cinema Império. E, aliás, aconteceu um fenómeno estranhíssimo, toda a gente pensou que tinha sido uma maquinação minha, não foi um acidente, foi assim que aconteceu. Estava a manifestação do 1º de maio, se concentrar na Alameda para ir para o estádio do 1º de maio, não é? O que era do FNAC, pensou, não é? Começa a subir na frontaria do Cinema Império o telão com o Coração de Pontinquim. O Coração de Pontinquim deve ter tido a maior aplauso que alguma vez teve, porque essa Alameda talvez cheia e toda a gente delirou quando vi que o filme estreava, não é? Mas há dias passou e estou convencido que o Guimarães toda a vida tinha lutado exatamente pelo fim da censura, que era talvez, penso eu, o objetivo número 1 dele, da vida dele, ficou realizado, por meio de uma maneira muito forte. Aliás, o Coração de Contingente, já agora para explicar como é que havia o Coração de Contingente em Portugal, pronto a estrear. Eu tinha feito um filme uns anos antes, se chamava O Cerco, como realizador, e o Cerco foi a Cannes. Eu tentei fazer um negócio autorizado, um acordo com os russos que talvez lhes vender o Coração de Contingente à União Soviética. Então os russos disseram, não pode ser, nós não podemos comprar nada de Portugal, porque se nós compramos um filme em Portugal, vamos dar dólares, esses dólares vai servir para comprar armas, para matar os nossos irmãos de Angola, há uma guerra, não pode ser. Tudo que se pode fazer é uma troca. Eu posso escolher o filme, pode avançar ou não, depois vemos. O Coração de Contingente disse, Viva no Terrível, porque já sabia, Viva no Terrível as 3 partes. E veio as 3 partes do Viva no Terrível, foi um sucesso. Então foi o primeiro filme do... Não posso ter. Mais em Portugal. A princípio teve uma resistência imensa dos distribuidores, exibidores, porque o filme era longo e perdia uma sessão por dia, porque era teatral, porque era preto e branco, todos os argumentos têm razão, os fez assim. E eu resolvi começar a distribuir filmes do que eu gostava, só os filmes que eu gostava. A princípio mantive até o fim. E então, a seguir, ao Ivan do Terrível, trouxe um filme de 2 anos. Depois queria trazer o Coração e os questionar. Nós vamos perder tempo e você vai perder tempo porque nunca vai ser aprovado com a censura. Eu tinha feito um acordo com a Soviet Export Film que eles davam os direitos para usar conteúdo. E uma cópia que eu pagava os direitos. E ficava em Portugal, tinha sempre 5 anos de direitos para difundir o filme a partir do dia em que ele fosse autorizado pela censura. E assim foi a partir de 1 de maio de 1974 que o filme foi estreado em toda a legalidade, não é? E começou a circular. E esse, como tantos outros, não é? Junto com o Jaime. Junto com o Jaime, que tinha sido a origem, finalmente, da debacle da censura, que passou como complemento, em primeira parte, ao Coração de Contingente no Cinema Império. Exatamente. E, aliás, foi uma experiência muito interessante, porque uma sala pequena, deste tamanho, um pouco maior, consegue-se passar no filme em silêncio
absoluto, sem ninguém se mexer, sem tossir, sem essas coisas. Não é? Quando o filme é bom, toda a gente está interessada. Numa sala grande, com espectadores, isso nunca acontece. Há sempre tosses e coisas e tal, não é? Pequenos barulhos e tal. A primeira vez na minha vida que eu vi numa sala, quase de joelhos, a ver um filme, foi passado por um tempo que nesse dia, nada, nem um. Nem um alfinete. Pois. Muito obrigada. Lá em cima da exposição há isso que eu ia dizer, estes aspectos, mesmo em termos de imagem, fotografias e de texto, estão todos expostos tanto na parte do 25 de Abril, num dos temas, como o Coração de Potemkin também é um dos temas que a Leonor abordou, nunca está ali na exposição. Sim, já tinha a dizer, lá em cima na exposição vê-se algumas fotografias desses momentos que relatou, uma parte em que estão no sindicato, e vê-se o Manuel Guimarães ao lado do António e do oratório e de outros, portanto está provado. E também há um relato interessante do Manuel Guimarães sobre o 1º de Maio, que foi enfim, ele sofreu muitas emoções naquela semana do 25 de Abril, e parece que depois do 1º de Maio se sentiu mesmo a fraquejar, mal disposto, ele já sofria do coração, mas ele depois escreve uma carta ao Álvaro Cunhal a dizer que isso aconteceu e a pedir para aderir ao Partido Comunista. Portanto, está lá em cima esse relato que é curioso. Aliás, na manifestação, a única sala de cinema que teve o espetáculo de 1 de Maio foi no Império. Foi proclamado dia de feriado nacional e, excepcionalmente, o Império foi autorizado, não é? E convidou-se o Álvaro Cunhal, que foi lá, não é? E formalmente, sem. Pois. E quem participou do desfile do 1º de Maio, fez uma das coisas que tenho de facto na memória, o telão, o coração, que era uma coisa completamente inédita. Ainda para mais, essa cópia, se pode imaginar, pelo ter podido estudar de 1 de Maio, estava em Portugal há vários anos, desde 1970 aproximadamente. E nunca foi exibida em Lisboa, em dado nenhum, nem nunca o emprestei a ninguém, porque sabia que o dia em que o emprestasse, que houvesse uma sessão, por mais clandestina e secreta e subterrânea que fosse, ia ser aprendido, ia saber. Alguém ia falar. Portanto, várias vezes fui intimado praticamente, porque é que o senhor não sei o quê, não é? Eu disse, não, eu portei oficialmente, está ali na prática, espera um momento oportuno, que o futuro o permita, não é? E assim foi. Mas foi uma cópia que veio diretamente da União Soviética, que estava impecável. A projeção do Império na Câmara, que tinha 15 metros de base, era uma cópia sem riscos e sem. Pristina. Linda. Sobre o crime da Aldeia Velha, lá em cima na exposição também há fotografias do cenário que se construiu em Móveis, e há alguma documentação que, por exemplo, revela que houve cedências à censura, houve alguns cortes, não se sabe bem quais, eu não sei, nem sei se, acho que não tenho esse relatório, não o encontrei, mas alguns, por exemplo, são evidentes, porque há uma cena que se vê nas revistas que tem é o padre e a Bárbara Lage, a rapariga, a Joana, do filme, que estão caídos no chão, lá na capela, no momento de indecisão, estão muito juntos, o padre e a mulher com o diabo no corpo, e há um carril, não é, para fazer um travelling à volta deles. E no filme, como vão ver, vê-se um bocadinho aqui, e depois não se vê a parte do meio do travelling, depois vê-se o outro plano ali. Portanto, deve ter havido aí um corte. E houve outros. Não sei se o António se lembra quais. Que é interessante de realçar, a Bárbara Lage filmou em francês, quando falava português, e quem dobra a Bárbara Lage, sabes quem é? É Maria Barroso. E também há um documento que mostra que o Bernardo Santareno, para permitir para que a censura permitisse, ou para que o Fundo do Cinema Nacional apoiasse o filme, porque este foi apoiado,
comprometeu-se a que a ação se situaria no século passado, na altura, no século XIX, porque isto é um acontecimento que tinha ocorrido nos anos 30 em Portugal. E, portanto, podia ter leituras críticas sobre a atualidade e acho que tem essa possibilidade, não é? Porque é um filme sobre o obscurantismo, sobre enfim, o comportamento cego e também sobre a incapacidade da religião de lidar com um tipo de crendice de outro tipo. Pronto, portanto, o filme tem uma série de latências, de sentidos que se percebem de outra maneira se pensarmos em que época é que surgiram e pronto, era uma peça de teatro relativamente recente, era de 59.